Ainda está atual. Hein? Já está atual. Ainda está atual. Ainda está atualizado. Então, se a liberdade humana é restrita, está pelo menos em via de perfeito desenvolvimento. Se a liberdade humana é restrita, e é restrita, tá? Nós temos alguma coisa, por exemplo, eu não quero passar por aquela porta, não. Também não vai dar para passar pela janela por enquanto. Mas eu vou passar assim mesmo. Não há problema. Você escolheu passar, passe. Né? A orientação é não passa, porque vai modificar a forma. Não vai aparecer um desenho diferente na pessoa que atravessar essa janela? Vai. Mas se quiser, claro, o que é que eu vou fazer? Então, mas a liberdade é restrita nesse sentido. Tá? Eu só consigo compreendê-la pelo pensamento, mas no momento em que eu estou vivendo, ela tem suas restrições. Ela tem suas restrições. Eu tenho que aprender sobre isso, né? O progresso não é outra coisa mais do que a extensão do livre-arbítrio do indivíduo e na coletividade. Olha o que os benfeitores trazem para a gente. O processo de progresso e evolução espiritual está no livre-arbítrio do indivíduo e da coletividade. Embora a gente esteja em níveis relacionais diferentes, de experimentações, etc., mas todos nós, indistintamente, temos a liberdade de pensar. Temos o livre-arbítrio. E sabemos o que é certo e o que é errado, né? Sabe se é certo ou se é errado, ainda é um processo que a gente ainda vai. Quando for na hora, me diga, eu socorro. Não se preocupe mais. Saber a gente sabe, fazer Fazer que é ruim, né? Então, as noções de responsabilidade são observadas inicialmente no cumprimento dos deveres sociais. A noção de responsabilidade, ela tem que tocar primeiro no orgânico. Primeiro no orgânico, que é o ser que eu conheço. Não adianta dizer que não, eu vivo no espírito porque eu vou dirigindo amanhã para casa. Não tem jeito, eu não vou volitando ainda. Né? Se eu for volitando, vamos ter que levar o corpo depois para lá. Entendeu o processo? Então a gente vai desse jeito, faz aquele outro, faz assim, faz desse jeito. Né? Então, no cumprimento dos deveres sociais e morais para consigo mesmo e para com o próximo. Está na sociedade. Eu tenho que inferir sobre mim e também em coletividade. Esse é o sentido que a gente vai aprendendo sobre responsabilidade. À medida que aprendemos a associar as noções de liberdade e responsabilidade, a pessoa melhor exercita seu livre-arbítrio. Livre pensar é só pensar. Porque se eu não aprender a fazer assim, eu vou continuar pegando pensamento, palavras e olha. E vou terminar indo para o inferno, vocês sabem. E aí eu vou ter um problema maior. Quando eu descobri que o inferno não existe, né? O que é que acontece? Então a pessoa melhor exercita seu livre-arbítrio, sendo impulsionada por um sentimento superior que lhe permite desenvolver ações de amor ao próximo. Veja o que é que o benfeitor diz. Permite desenvolver ações. Tá bom? Não tem outro jeito se não for pela prática. E as ações são as mais diversas possíveis. Mas tem que fazer. Tem que fazer. E aí que a gente vai começando a crescer nesse processo da lei de liberdade. Então, diz Kardec na questão 844 do Livro dos Espíritos: devemos considerar que a liberdade de agir, desde que haja vontade de fazer, a vontade de agir, desde que haja vontade de fazer. Bom, porque se eu pensar só na ação e não concretizá-la, não serve. Não estou produzindo. O bom pensamento tem que ser concluído com ação.
Vamos fazer assim? Vamos fazer assim. E aí se faz. Nas primeiras fases da vida é quase nula a liberdade. Isso pensar. As primeiras fases da vida. E quando a gente está falando de primeira fase da vida, nós não estamos falando no processo de evolução do espírito. Nós estamos falando do conceito orgânico, corpóreo. Né? É quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. O problema ou o aprendizado que a gente tem com as crianças, eu acredito que daqui ninguém foi criança. Tem alguém aqui que foi criança? A gente é complicado, né? Sabe? Veja, a criança ela vive um momento. A lição de Jesus sobre as criancinhas é para a gente aprender a viver o momento. Aprenda. Como criança, daqui a pouco eu briguei ali, estou chorando, mas daqui a pouco está tudo bem. Nem se lembra mais. Não se lembra mais do que aconteceu. O processo seria mais ou menos esse. O ruim é quando a gente chega nesse negócio de adulto que embrutece, emburrece mesmo, e as coisas que já aconteceram ficam me martelando. Fica, né? Agora nós devemos pensar como, evidentemente, adulto. Não podemos deixar de considerar, entretanto, que o processo de amadurecimento espiritual é gradual, estando diretamente subordinada à lei do esforço próprio. Não dá para a gente deixar na mão dos benfeitores a nossa evolução, não tem como. Ele nos orienta, mas quem tem que praticar é a gente. Tá? Ele nos orienta, mas quem tem que praticar é a gente. As nossas imperfeições espirituais refletem o nosso estado evolutivo. Eu não preciso dizer para o outro, pelo amor de Deus, que o outro é assim ou desse jeito. Ele tem que tomar consciência dele, pelo que pratica. Pelo que pratica. Eu sou uma pessoa que só quero consertar os outros. Eu estou 100% com a certeza de que eu preciso me consertar mesmo. E não os outros. Cada um se conserta. Cada um se conserta. Conforme seja o espírito mais ou menos alimentado, eles podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis. Tá? Conforme seja o orientamento. Nós estamos num planeta de provas e expiações, e os adiantamentos espirituais aqui, eles não são homogêneos, não são homogêneos. Há uma heterogeneidade fabulosa, diversos níveis de estados evolutivos. Tá? Terminado. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade da consciência. O livre-arbítrio é a expansão da personalidade da consciência. O que é importante para que a gente consolide as leis da natureza em nós mesmos é o esforço da prática. Para sermos livres é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a ser, libertando-nos da escravidão, da ignorância. Tá? A ignorância nesse sentido não é a falta do conhecimento. A ignorância nesse sentido é a repetição das coisas que eu sei que é ruim e continuo fazendo. Nos deixa no estado realmente preso, né? Das paixões baixas, né? As coisas que substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Certo? Tá bom?
tá depois. Aí tentei. Não, como é que tá bom? Filho, você disse tudo. Mencionar atualidades. Não pode desse tudo. Já desse tudo. Então tá bom. Então, por enquanto. Sintonizar no bem, sintonizar melhor, Fernando. Amanhã é só interno. Amanhã ela está dizendo que pode vir quem quiser vir, a parte está fechada. Isso, não, tudo bem. Amanhã o quê? Amanhã nós vamos conversar, amanhã de manhã, aqui com o grupo, tá? Vamos falar um pouco sobre a mediunidade e fazer alguns. 20 horas. E está aberto? Vai depender aqui dos nossos guias espirituais, que são os mandatários da casa. Tem os guias 9 horas, ela vai dizer. E está aberto. A presidenta vai dizer. A presidenta. Os guias espirituais deu isso. 9 horas. O horário aí vocês caminham. A minha amiga Ana veio, não sei quanto me perguntou, qual é a hora, né? Vai ter a resposta agora. 9 horas. 9 horas da madrugada? Como você? 9 horas da manhã, quem quiser vir participar do estudo conosco.